A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que vocês tenham um ótimo dia, uma excelente semana na presença de Deus. Eu sou o pastor Rodrigo Carvalho, da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, no Parque Bristo, São Paulo, capital. Meus irmãos, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã de hoje. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, a partir do verso de número 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Meus irmãos, uma história fantástica de superação. Um grande homem de Deus chamado José, que em meio a todas as dificuldades, todas as lutas, ele acreditava nas promessas que Deus tinha feito na vida dele. Meus irmãos, José tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro ele foi jogado numa cisterna, depois ele foi vendido como escravo para a terra do Egito. Meus irmãos, no Egito, ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar. E meus irmãos, mesmo naquele momento de angústia, de luta, de prova, Deus o fez prosperar na casa de Potifar. José, meus irmãos, tudo que ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. José, meus irmãos, na casa de Potifar, foi um homem íntegro, reto, perante Deus. Não cometeu nenhum pecado, nenhum erro. Mesmo quando ele foi preso injustamente, meus irmãos, ele não negou o nome de Deus. José foi preso, ficou naquela prisão, mais uma vez sendo jogado numa cova. E meus irmãos, mais uma vez José esperou com paciência no Senhor. E meus irmãos, quando José interpretou o sonho naquela cadeia do copeiro do rei, ele achou que aquele copeiro ia levar ele direto para o palácio de Faraó. Mas não, Deus tinha planos melhores e maiores para José. Deus queria colocar José como governador de toda a terra do Egito. Por quê? Os planos de Deus sobre a vida de José eram muito maiores. Se naquele momento Deus coloca José ao lado do copeiro, o que José seria? Um auxiliar do copeiro de Faraó. Os objetivos de Deus em nossas vidas são muito maiores do que a gente pensa, do que a gente imagina. Então, meus irmãos, eu quero falar uma palavra de fé, de esperança para vocês. Se a prova está grande, se a luta está grande, meus irmãos, acredite em Deus. Deus fez muitas promessas para José. José, perante os seus irmãos, era considerado um sonhador. E Deus deu vários sonhos para eles, meus irmãos, que realmente se concretizaram na vida de José. Só basta vocês não murmurar, não reclamar a Deus. Meus irmãos, e olha o que Deus fez. Quando Deus viu que José estava preparado para se tornar governador de toda a terra do Egito, Deus tirou o sono de Faraó. E não tinha quem interpretasse o sono de Faraó. Nesse momento eu quero falar para você, se for possível, meus irmãos, se for preciso, Deus tira o sono de pessoas só para poder te honrar. Deus faz as pessoas lembrar tudo que um dia você já fez por elas, somente para Deus te honrar nessa terra. Meus irmãos, eu quero falar para vocês, chegou o tempo de José. Uma noite anterior, meus irmãos, José estava onde? Na prisão, sem perspectiva de vida nenhuma, barbudo, sujo,
com roupas velhas. Mas, meus irmãos, quando Deus mandou chamar José, o que fizeram com José? Cortaram a sua barba, cortaram o seu cabelo, colocaram vestes novas em José. É assim que Deus vai fazer na sua vida, na sua trajetória, na sua história. Só basta você confiar e acreditar em Deus. Meus irmãos, José foi perante Faraó. A maior potência mundial estava no Egito naquela época. E meus irmãos, olha o que Deus fez na vida de José. Valeu a pena, meus irmãos. Foram 13 anos de prova. Mas depois, meus irmãos, foram 80 anos de bênçãos e vitórias na vida de José. José ficou como governador de toda a terra do Egito durante 80 anos. E sabe aqueles que perseguiram José? Sabe aqueles que queriam matar José? O que Deus fez? Deus fez todos eles irem atrás de José. Aqui eu quero falar para você, meus irmãos. Não pague o mal que te fizeram com mal. Faça o bem para todas as pessoas. Se aquelas pessoas que te perseguiram, te caluniaram, falaram coisas que não são verdade sobre você, não julgue essas pessoas. Não condene essas pessoas. Se eles precisarem de um favor seu, de uma ajuda sua, ajude essas pessoas, meus irmãos. José, ele poderia naquele momento que os irmãos vieram atrás dele, mandar matar todos os seus irmãos. Mas José achou melhor fazer o bem para os seus irmãos. E depois, meus irmãos, como terminou essa grande história? Toda a família de José, seu pai Jacó, todos os seus filhos vieram perante a José. Todas aquelas pessoas, meus irmãos, viram José sendo honrado por Deus. E o que José fez? José fez a diferença. José sustentou todos os seus irmãos, todos os seus familiares, meus irmãos, dando o melhor daquela terra para eles. Eu quero falar para você nesse dia de hoje, meus irmãos, perdoe todos os seus adversários, perdoe todas aquelas pessoas que querem o seu mal, perdoe, meus irmãos, ame, ame, ame principalmente os seus inimigos, meus irmãos. Por quê? Muitas das vezes eles são usados pelo inimigo. Eles são usados. Para quê? Para tentar nos ferir, nos magoar, nos chatear. Mas eu quero falar para você nesse dia de hoje, através do seu perdão para todas essas pessoas, Deus vai fazer um milagre na sua vida. José, meus irmãos, em 24 horas, meus irmãos, quando o faraó mandou chamar ele, Deus mudou totalmente a história da vida de José. E não foi somente a vida de José, mas de todos os seus familiares. É com você, que Deus conta para mudar a história da sua família, para mudar a história dos seus familiares, dos seus amigos. É com você que Deus conta, meus irmãos. Ajude o próximo, ajude os seus familiares, ensine eles, meus irmãos, as promessas de Deus, ensine eles a palavra de Deus, meus irmãos. Eu estou debaixo de uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha esse site. Meus irmãos, peço também que vocês dêem um like na nossa live. Nos ajude, meus irmãos, para o crescimento desse canal. Eu sou o pastor Rodrigo Carvalho, da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, aqui no Parque Bristo, São Paulo, capital. Meus irmãos, nós temos culto aqui na nossa igreja domingo às 18 horas, terça-feira, 7h30 da noite e quarta-feira, à tarde da bênção, 2h30 da tarde. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e que Deus, meus irmãos, ilumine todos os seus caminhos. Que Deus abra as portas para vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e prospere cada um. Amém.